estudantes! Eu sou a professora Juliana, vim ficar um pouquinho com vocês nessa aula. E essa aula a gente vai trabalhar com coisas muito interessantes. Logo agora no início dessa aula, que eu espero que vocês estejam bem, assim como eu estou bem, eu quero que vocês imaginem, eu quero que vocês pensem num caminho, pensem numa paisagem, né? Quem tiver a oportunidade de estar olhando assim ao entorno, ou então mentalizando mesmo algumas coisas, algumas características aqui da nossa cidade de Curitiba, aí do entorno da sua casa. Eu trouxe essa imagem para vocês apenas para ilustrar, para inspirar, mas vocês podem ter imaginado diversas coisas, não é? Essa imagem foi só uma inspiração porque eu achei essa janela tão bonita, mas não é a janela da minha casa. Vocês podem ter visto ali casas, né? É possível que vocês tenham pensado em muitas casas e em diferentes casas. Como vocês podem ver, ali a gente traz algumas formas de casas, né? Casas de madeira, casas de outros materiais, prédios, né? Então, algumas coisas que vocês podem ter pensado. Outra coisa, vocês podem ter pensado também no caminho que vocês percorreram no pensamento de vocês em animais, em diversos animais, não só esse que a professora está mostrando, mas diversos outros animais. Vocês podem ter pensado em seu animal de estimação, por exemplo. Você tem animal de estimação? Como é o nome dele? A gente sempre tem um carinho bem especial pelos nossos animais, pelos bichinhos que vivem com a gente, né? Eu trouxe um cachorro, mas a gente sabe que muitos animais de estimação podem ser possíveis perto da nossa casa. Outra coisa, olhem essa imagem. Quanta coisa a gente pode imaginar, a gente pode pensar neste caminho. A gente vê árvores, a gente vê rua, né? Carros, calçadas. Tem muitos elementos ali que podem estimular a nossa imaginação. E também a gente não pode esquecer das pessoas. Pessoas que vão, pessoas que vêm, né? Olhem lá, tem um homem, né? Pessoas adultas estão indo para algum lugar, vindo de algum lugar. A gente pode imaginar pessoas, gente que trabalha, gente que estuda, né? Caminhando, ali como vocês podem ver. A gente que faz arte, né? E gente que aprecia a arte. Ó, quase uma poesia. Então a gente pode ter imaginado todas essas coisas. Gente igual a gente. Gente diferente da gente. Ó, a gente vê uma diversidade de gentes ali. Vocês podem ter imaginado um certo tipo de árvore ou outro tipo de árvore. O que eu mostro para vocês, que vocês podem ter pensado, é essa árvore. Você já pode ter pensado ou visto essa árvore. Você conhece essa árvore? Você sabia que
A gente come a semente dessa árvore? E esse é o assunto que nós vamos conversar hoje sobre nessa aula. É o que a gente vai falar hoje, ó. Algumas dicas já estão aqui na mesa. Essa araucária, ou o pinheiro do Paraná, né? Porque é uma árvore símbolo aqui da nossa região do Paraná. Em Curitiba, a gente encontra muita dessa árvore. Eu vejo em diversos lugares aqui na nossa cidade. Inclusive, tem uma questão bastante importante. Olhem lá. Curitiba é uma palavra de origem indígena, Curitiba. Quer dizer grande quantidade de pinheiros, pinheiral. Na linguagem dos indígenas, primeiros habitantes do território aqui das terras onde hoje está Curitiba, representava grande quantidade de araucárias, angustifolia, o pinheiro do Paraná. E essa árvore, ela é muito curiosa. Vocês sabiam que essa árvore, ela é praticamente pré-histórica? Sim, eram grandes. 1/3 da região de todo o Paraná, Santa Catarina, aqui do sul do país, eram desta árvore, quase 1/3. Ela tem mais ou menos assim 200 a 300 milhões de anos. Já pensou? É como se a gente visse um dinossauro praticamente. É uma árvore muito antiga e foi muito explorada pelo homem, porque a madeira que provém dela trouxe para o homem possibilidade de fazer casas, móveis para sua casa, utensílios domésticos. Foi uma árvore muito importante e é muito antiga. Hoje, como eu falei, ela povoava aqui nessa região mais ou menos 1/3 de toda essa região. E hoje a gente tem quase 0,8% dessa árvore. Então, ela foi bastante explorada pelo homem. E a professora trouxe umas imagens para vocês observarem mais ou menos o que a gente tem dessa árvore, né? Além da sua madeira, além da sua magnitude. Olhem lá. Pinheiro, pinha, pinhão. Ó, dá até uma música. Pinheiro, pinha, pinhão. Então, a gente pode ver ali a pinha. A pinha é essa primeira foto ali que está um pouquinho mais para cima. A gente observa a pinha. Dentro da pinha, a gente encontra o pinhão, que é a semente da araucária, né? Porque a gente até trouxe para vocês que estão aqui na mesa alguns pinhões e algumas imagens, ó, para a gente ter como referência. E aqui no Paraná, ou mais especificamente em Curitiba, a gente tem diversas comidas típicas que a gente usa o pinhão. Normalmente ali final de abril, maio, começo de junho, aí já é possível a colheita do pinhão. Porque como essa árvore não produz o ano todo, tem um tempo específico que é permitida essa colheita. Em outras épocas, a colheita é proibida. Olha lá, eu trouxe uma comida para vocês, só imaginarem. Além de muitas outras doces e também salgadas, eu trouxe ali o arroz com pinhão, né? Tem arroz com pinhão, tem gente que faz doces melados com pinhão, sopa de pinhão. É imensa a diversidade, mas como eu falei, todas essas comidas gostosas, deliciosas, próximo do inverno aqui da nossa região, elas só podem ser feitas nessa época, no inverno, né? Finalzinho de abril, maio, começo de junho. Por quê? Porque o pinheiro, ele demora mais ou menos uns 2 anos para fazer o ciclo completo e dar novos pinhões. O pinheiro, para ele germinar novos pinhões, germinar essa semente, produzir essa semente, vamos assim dizer, né? Porque germinar é quando a semente nasce e depois a gente fala sobre germinar, tá? E para a gente desfrutar, comer todas essas comidas típicas aqui da nossa região,
é muito importante seguir a ordem da permissão dessa colheita. Tem uma lei que permite a colheita e na maioria dos anos é ali final de abril, maio, junho, né? No inverno, no nosso inverno. Por quê? Cada árvore, ela demora em média 2 anos para produzir esse pinhão, essa semente comestível, né, por nós. E nesses 2 anos, ela passa por um longo processo. Vamos imaginar assim, nós seres humanos precisamos do macho e da fêmea, do masculino e do feminino. E com esses pinheiros do Paraná, com a araucária, é a mesma coisa. Precisamos do pinheiro masculino e do pinheiro feminino. E ele é muito, olha que interessante, é muito engraçado, porque eles podem estar até 1 quilômetro de distância um do outro. E o pólen do macho, ele voa pelo vento, vai pelo vento, até se encontrar com a fêmea. Se vocês olharem esse slide que eu estou colocando ali para vocês vão poder perceber que ali tem as grimpas. Esse galho menor que vocês veem no céu azul ali, se chamam grimpas. É uma espécie de galho onde ficam os estróbilos macho, né? E também, mais ou menos, as fêmeas. E também, assim, o macho eu não consegui encontrar para trazer aqui para vocês, mas ele é compridinho, assim. Ele é mais compridinho. E a fêmea é mais arredondada. Então, cada pinheiro tem as suas especificidades. Agora, nós vamos fazer uma coisa muito importante, que eu não sei se eu disse antes, mas essa espécie de árvore, ela é tão importante, foi tão extraída pela natureza, tão utilizada pela humanidade, né, nesse decorrer, que ela está extremamente em perigo de extinção. Sim, em extinção. E você pode ajudar. Quando você vê alguma derrubada de pinheiro, porque as derrubadas de pinheiro são proibidas, apenas com uma licença lá da Secretaria do Meio Ambiente que se pode derrubar um pinheiro, mesmo que esteja dentro do seu quintal. A Secretaria do Meio Ambiente tem que avaliar aquele pinheiro para poder derrubar, porque ele está em extinção, ele precisa ser protegido. E vocês podem ser fiscais desse meio ambiente. Quando vocês souberem de alguma coisa, procurar a Secretaria de Meio Ambiente. E além de fiscais, vocês podem contribuir muito para a gente continuar tendo essa espécie de pinheiro aqui na nossa região. Vou mostrar para vocês como se faz o plantio do pinheiro. Vejam, eu trouxe alguns pinhões, né? Esses pinhões, eles podem ser encontrados embaixo do pinheiro ou comprados em alguma feira. Esses pinhões, eles podem ser plantados. E como que eu planto pinhão? Será que nasce? Nasce. Eu não consegui trazer para vocês um pinheiro que eu já plantei, porque ele estava mais ou menos desse tamanho e eu precisei colocar no chão, na terra. Então, não consegui trazer para vocês, mas vou mostrar bem passo a passo como é que é feito. Primeiro, vocês vão precisar de um pote. O meu, eu cortei uma garrafa PET, né? E esse pote, ele precisa necessariamente ter furos embaixo. Por quê? Porque toda planta, toda semente que você vai plantar, ela precisa de uma drenagem, não pode acumular água ali dentro. Então, furamos ali embaixo o pote, né? E o pinhão, ele precisa... vou pegar esse daqui, tá? Quando o pote é bem largo, a gente pode colocar o pinhão deitado. Como o meu pote não é tão largo e posteriormente eu vou ter que trocar de lugar quando crescer a minha árvore, eu coloco ele, 2/3. 2/3.
do pinhão e uma pontinha para fora. Vocês conseguem ver? Ó, eu trouxe 2 potes, vou plantar 2 pinhões. Esse aqui é um pouquinho mais largo, talvez vocês consigam ver melhor, tá? Então, coloca a pontinha de baixo, ó. Essa pontinha de baixo aqui. Se o pinhão, ele faz muito tempo que ele caiu da árvore e a gente não consegue ver nenhum brotinho nele, tem uns pinhões que a gente consegue já ver um brotinho aqui na ponta. Se a gente não consegue ver nenhum brotinho, você pode deixar eles de molho na água de um dia para o outro e então fazer isso aqui. E, lógico, né? Mais ou menos uma vez por dia, assim, colocar um pouquinho de água para a terra ficar sempre úmida. Logo depois que crescer um pouquinho, vocês vão ter que trocar, porque essa árvore cresce bastante. A raiz cresce bastante para baixo, assim como para cima. Eu percebi quando eu plantei, quando ela estava mais ou menos desse tamanho, o meu vaso era maior. Eu percebi que a raiz era praticamente do mesmo tamanho que ela crescia para cima. Muito interessante, né? Essa ação do plantio que a gente fez, ela é muito importante. Porque como essa árvore foi muito explorada e ela corre um grande risco de forma global de extinção, a gente contribui para que ela renasça. Só que assim, não esperem que vocês vão colher pinhão assim de uma hora para outra. Demora. Para uma semente dessa, né? Ela germina, cria seu brotinho, vai crescendo, crescendo, crescendo. Em média, para ter um pinhão, para a gente consumir um pinhão, ela demora em média 17 a 20 anos. Então, se você plantar agora, pode ser que você colha o pinhão lá na sua vida adulta. Como eu falei, é uma árvore centenária. E ela é de extrema importância para toda a diversidade. Tanto para a gente, para nós, para o homem, para contribuir que o ecossistema funcione de forma natural, e somos animais naturais, né? Os animais também. Aqueles animais que ficam ali próximo dessas árvores, eles se alimentam dessas árvores, eles podem se proteger próximo dessas árvores porque elas são muito altas, né? E contribui para que tudo funcione de forma mais natural, como um organismo mesmo dentro do ecossistema. Elas são de extrema importância e essa ação de vocês plantarem é bastante coisa para o nosso planeta. Como a gente está falando de família e direitos humanos, em todas as nossas aulas, a gente relata que a gente tem que pensar na gente e pensar no outro. Então, eu plantando o pinhão, eu vou pensar em mim mesmo, um pouco mais adulto, e talvez nos meus filhos, nos meus sobrinhos, nas crianças que vão crescer e ter um ambiente melhor para a sobrevivência, tá? E tem muitas histórias e muitas lendas que correm em torno dessa árvore por conta dessa magnitude. Histórias, lendas, poesias. Eu fui pesquisar, tem uma mais linda que a outra. Inclusive, tem o serelepe. É um esquilinho, até dá para ser visto em alguns parques aqui de Curitiba, dá para ser visto ele correndo. Ele ajuda muito neste plantio, porque ele come essa semente e ele esconde essa semente para mais tarde ou para quando ela não tiver mais produzindo semente, e essa semente muitas vezes germina e cria árvores. Então ele é um bastante colaborador nessa produção dessa árvore. E aí, falando dessas histórias, falando dessa lenda, a gente trouxe uma lenda bem bacana para vocês. Vou contar. Me organizei aqui para ficar um pouquinho mais perto, para vocês poderem acompanhar a leitura do livro comigo.
Essa lenda, como os estudiosos dizem, né? Lenda traz um pouco de história, um pouco de magia, um pouco de fantasia para contar histórias. Mas lendas, apesar de fazer parte do folclore, né, muito do folclore brasileiro, ela não tem um documento científico, um documento histórico que comprove que as lendas são verdadeiras ou não, né? Como o nome já diz, lendas. E hoje este livro é Curiaçu e a Gralha Azul, a lenda das araucárias. Hard Guedes, a ilustração de Priscila Martins, coleção Lendas Paranaenses. Nunca houve em todo o Paiquerê um guerreiro como Curiaçu. Era mais alto e mais forte que todos. Os seus companheiros o admiravam. Os seus inimigos o temiam. Na pesca, Curiaçu era incomparável. A sua pontaria era tão precisa que, mesmo a longa distância, flechava o peixe e colhia. Era também excelente caçador. Nunca deixava faltar alimento para sua tribo, mas gostava de caçar sozinho. Seus passos eram mais largos na caminhada, seus movimentos mais ligeiros e, apesar do seu tamanho, mais silenciosos. Certa vez, embrulhou-se na mata, seguindo os rastros de uma onça pintada. Estava tomado por um pressentimento. Sentia que alguma coisa o levava naquela mesma direção em que ia a fera. O pressentimento virou certeza. Ao avistar no chão as marcas dos pés delicados de uma moça, era Guaicira, filha do pajé de uma tribo inimiga, que havia saído à procura de ervas curativas. A moça só percebeu a presença da onça quando a distância já era pequena demais para que pudesse fugir. Guacira sentiu que seu fim havia chegado. A onça correu em sua direção. Mas, no meio do caminho, surgiu Curiaçu. A corda do arco, já esticada, soltou uma flecha ligeira que atingiu mortalmente a fera. Guacira desfaleceu de susto. Curiaçu tomou-a em seus braços e a levou para a beira do rio. Pegou um pouco d'água e começou a molhar o belo rosto da moça para despertá-la. Um guerreiro da tribo de Guaicira, vendo de longe aquela cena, pensou que Curiaçu estava raptando a filha do pajé e deu o alarma. Vieram vários guerreiros com suas armas, cercaram Curiaçu e passaram a atirar flechas em sua direção. O guerreiro lutou bravamente, rompeu o cerco e fugiu em direção à Mata Virgem, levando Guaicira consigo.
Mas o corpo de Curiaçu, da cintura para cima, estava bastante crivado de flechas, e ele começou a fraquejar. O bravo guerreiro, sentindo que não teria forças para resistir, pediu a Guacira que ocultasse o seu corpo. Não queria que seus inimigos o encontrassem. A jovem índia encontrou uma fenda no chão, escondeu Curiaçu e cobriu com folhas. Voltou atrás no caminho percorrido, cobriu com terra as gotas de sangue de Curiaçu e apagou os rastros. Depois que o perigo havia passado, Guacira tentou encontrar o local onde havia escondido o corpo de Curiaçu. Queria usar todo o segredo das ervas que apodera em seu pai, o pajé, para curá-lo. Mas ela nunca mais achou o lugar onde havia enterrado Curiaçu. Algum tempo depois, no Paiquerê, surgiu uma árvore enorme, de tronco marrom escuro, com o dorso de um índio. Os galhos dessa árvore pareciam flechas cravadas no tronco. Foi assim que surgiu a araucária, o pinheiro do Paraná. Tupã transformou Guacira em gralha azul. Desde então, toda vez que os pinhões caem no chão, a gralha azul pensa que são gotas de sangue do bravo guerreiro e trata de os enterrar. E então, não os encontra mais, porque Tupã deu a ela um castigo, uma memória fraca por causa de Guacira, que nunca mais achou o corpo de Curiaçu. Os pinhões enterrados pela gralha azul foram nascendo mais e mais árvores, formando imensas florestas de araucária. Muito bacana. É linda essa história. E essas muitas florestas de araucárias foi essas florestas que eu falei desde o início, que ocupavam muitos e muitos espaços aqui na nossa região. E como ela é bastante importante, como o homem pode fazer diversas coisas com suas árvores, com seus troncos, ela foi muito explorada e a gente precisa de você para proteger essa árvore, para proteger essas poucas árvores que nós ainda temos muitas, poucas com relação com o que a gente tinha, mas a gente precisa que você ajude a preservar essa árvore com toda essa magnitude que ela carrega, com todas essas histórias que ela carrega. Porque essa é uma das lendas das araucárias, mas a gente tem várias. E é muito curioso, porque a gralha azul, ela também faz parte e é um dos símbolos aqui do estado do Paraná, como o pinheiro, como o pinhão, como a pinha. E ela também está em extinção. Então, como ela é bastante importante, assim como o pinheiro, para a nossa biodiversidade, é importante vocês olharem com bastante carinho para esses elementos que a gente trouxe hoje. Um abraço, fiquem bem, se cuidem e até mais! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa Felicidade.